Olá a todos, estou aqui para mais um vídeo da série O Doutor da Receita, para fazer uma reflexão sobre a cidade, sobre Manaus, sobre nossa metrópole. Hoje aqui, ladeado pelo meu último quadro pintado, no sábado. Esse quadro chama-se As Duas Amazônias, o outro lado. Ele mostra aqui no primeiro plano uma janela rústica, como se estivesse contemplando a cidade de uma moradia simples, de um lugar simples, ao mesmo tempo que revela a opulência do brilho, do brilho noturno da cidade, coberta por este céu azul noturno e esta lua cheia aí. Então essa cidade é Manaus, e como se nós estivéssemos contemplando Manaus de dentro de uma moradia simples. A tentativa é colocar o espectador nesta cena, dessa pintura, e aqui com a luz artificial da vela, iluminando aqui o conhecimento, que advém por meio desses livros. Então chama-se O Outro Lado. Isso vem concordar com o que eu gostaria de falar com vocês nesses poucos minutos, sobre a forma com que nós enxergamos o outro lado da cidade. O outro. Todos nós temos um lado. Todos nós costumamos partir de um lado e costumamos enxergar um outro lado da geografia. Nesse caso específico, da cidade. Quase sempre nós formamos a nossa imagem do mundo a partir do lugar em que vivemos. Então nós temos geralmente uma visão formada sobre o outro lado. Quem mora no condomínio, quem mora dentro de muros da cidade, costuma ver a cidade a partir desses muros. Quem mora num bairro de classe média, num bairro popular, ou mesmo numa comunidade surgida de uma ocupação irregular, também costuma olhar o outro lado da cidade a partir dos seus diferenciais. Até aí não há uma questão mais danosa, porque é normal formar o mundo, a imagem do mundo, a imagem da cidade a partir de nossa perspectiva. Quando professor, que isso passa a uma dimensão patológica? Quando que isso torna-se uma patologia urbana? Isso torna-se uma patologia urbana a partir do momento em que determinados grupos que vivem nessa cidade passam a canalizar o esforço, por exemplo, do orçamento municipal, do orçamento estadual, para o seu lado. Um lado que passa a ter privilégios urbanísticos, um lado que passa a ter as melhores vias, um lado que passa a ter melhor distribuição de água e de energia, um lado que passa a ter melhor segurança, um lado em que a infraestrutura urbana, o saneamento, estão melhor adequados àquelas condições. Ao passo que o outro lado vive com condições mínimas ou precárias de urbanismo. Então, quando há essa distorção em que um lado passa a ter o maior esforço do planejamento, o maior esforço do orçamento, aí nós temos uma patologia urbana. Porque o planejamento e o orçamento devem vislumbrar a toda a cidade. E aquelas áreas com maior adensamento populacional, que são as áreas que vão demandar maiores serviços. Se ocorre que uma área de baixa densidade, porque aquele segmento é um segmento mais abastado, é um segmento que tem melhor poder aquisitivo, é um segmento que tem maior influência política e econômica na cidade, e se esse esforço é mais para aquele lado, geralmente áreas de média e baixa densidade, ao passo que a maioria da população em zonas adensadas tem precariedade urbana, então nós temos uma patologia urbana. O outro lado da cidade é inevitável que seja diferente, mas o poder público não pode ignorar que esse outro lado da cidade não pode ser inferior ao meu lado. Então, seja do lado dos mais abastados, seja do lado da população mais carente, o esforço deve ser para aquela população carente, haver maior esforço de aumento de qualidade de vida, e não o contrário. Professor, qual a receita?
Bom, a receita é tratar a cidade em suas diferenças de classe, porque é inevitável. Aliás, ver a cidade em suas diferenças de classe, porque isso é inevitável. Mas tratar a cidade começando pelos segmentos que mais precisam dos serviços públicos. Os bairros mais populares, os bairros surgidos de ocupações irregulares, que são precários ou cujo urbanismo é inexistente, é ali que tem que ter o maior esforço de orçamento, o maior esforço de tornar uma cidade mais cidadã. Não adianta construir praças, calçadas, plantar árvores em áreas de segmentos de baixa densidade que podem pagar mais. Pelo contrário, eu tenho que arborizar, criar praças, criar áreas de lazer em bairros adensados, em bairros de segmentos mais pobres. Eu tenho que cidadanizar a cidade. O poder público não pode ter lado. Em tese, ele deveria ser aquele ente que deve cuidar de toda a cidade. E as populações de bairros mais adensados devem criar o hábito de cobrar. Então a receita é o poder público olhar a cidade em suas reais necessidades e não beneficiando uma parte dela, porque tem parte da cidade que não tem tantos problemas, enquanto que outras têm todos os problemas urbanos. E a população aprender a cobrar, a pressionar o poder público. Quando nós nos calamos, o poder público decide por si mesmo. Cobrar os vereadores, cobrar os prefeitos, cobrar deputados, cobrar governadores, cobrar a quem deva. Ter uma cidade melhor e não uma cidade compartimentada entre uma área chique e uma área precarizada. Ter uma cidade melhor depende de todos nós. E começa na base. Começa na base da cobrança, começa na base do voto. Perceba como está a sua cidade. Como eu tenho dito aqui, a receita não é fácil. E o remédio às vezes é amargo. Mas não há problema urbano sem solução. Não há por que ter uma cidade precarizada em determinadas áreas e outras uma cidade bem servida. Não é só o capital, não é só o dinheiro que vai determinar isso, mas a boa vontade de se planejar uma cidade melhor. Que nós não queiramos viver numa cidade da tábua de pirulito de um lado e o tapete de outro. Que nós não queiramos viver numa cidade sem calçada de um lado e calçadas largas de outro. Ter uma cidade melhor depende de todos nós. Quando nós criarmos o hábito de cobrar e de pressionar, aí nós estamos abrindo um caminho para uma cidade melhor. Esta é a receita, este é o remédio. Então, quem são as pessoas do outro lado da cidade? Fazem parte da mesma cidade. Só que alguns grupos com o menor número de pessoas têm maior poder de barganha e têm um maior esforço urbanístico para aquele lado. Enquanto que a maioria tem que conviver com as migalhas de um asfalto precário, de um serviço de distribuição de energia precário, de um serviço de distribuição de água precário. Além da visão que se forma sobre esses moradores. Na cartografia, muitas vezes, na cartografia oficial, você tem as chamadas áreas vermelhas, em que todas as pessoas, muitas vezes, são taxadas de pessoas de segunda classe, de criminosos, de pessoas cuja abordagem tem que ser sempre violentas. Então não é só o lugar em que se vive, é a imagem que se forma da pessoa desses lugares. São reflexões que estão para além do nosso aparente, mas são reflexões necessárias a uma boa convivência urbana. Então volta a pergunta: quem são as pessoas do outro lado da cidade? A cidade é dividida entre os que têm muito, os que têm
menos os que têm pouco e os que não têm nada? Sim. Só que o esforço deve vir ao contrário. Começar por quem não tem nada, indo para quem tem pouco, para quem tem menos e só depois chegando a quem tem mais. É fazer um movimento inverso àquele que tradicionalmente nós fazemos, de beneficiar quem já é beneficiado. Esse esforço, como eu disse, é um esforço de todos. E se é inevitável que tenhamos os lados da cidade, pelo menos vamos lutar com um remédio para que isso seja mais equilibrado ou menos distorcido. Esta é a receita. Este é o remédio. Não há problema sem solução. Há apenas falta de fazer. É isso e até um próximo texto. Muito obrigado.